como meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo. Te peço também que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim e que Ele me ensine a viver a Tua vontade, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Abençoa cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Prepara esses corações, faz aquilo que ninguém pode fazer, abre as portas realmente para que eles venham ter um lugar para congregar. Se for aqui, mostra a eles através da palavra, através do contato das pessoas, mostra e confirma. Se for em outro lugar, mostra também para eles, direciona em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus, que essa palavra fale a cada coração, amém, amados? Vou falar sobre um assunto relativamente complexo, eu diria, mas importante ser ministrado, por causa das tantas coisas que têm sido ministradas nesses tempos, em nome de Jesus, amém, amados? Quem estava aqui no seminário que o profeta Davi Rebolo ministrou? Então ele falou sobre esse assunto na outra vez que ele teve, ele falou sobre isso também. Teria muita coisa para falar sobre esse assunto, mas eu vou tentar fazer de uma forma sintética e simples para não entrar em muitas confusões nem outras coisas. Mas isso foi importante porque muitas pessoas ministraram durante a conferência profética. Eu não falei nisso, mas eu dei um texto na semana passada falando sobre Filipe e logo em seguida tem uma manifestação angelical falando sobre essas questões. Então eu vou ministrar hoje sobre os anjos. Meu Deus, alguém tem curiosidade sobre esse assunto ou não? Então me dediquei um pouco mais a fundo para tentar trazer alguma coisa de uma forma mais simples assim dentro disso. Então eu penso que eu não vou ministrar de novo sobre isso, só Deus sabe, mas eu penso que vou ficar nessa ministração para não aprofundar e nem se estabelecer nenhuma doutrina a respeito disso, no sentido de trazer qualquer tipo de confusão. Amém, amados? Sabemos a aliança em que estamos, como estamos, mas é importante eu falar disso, porque isso é algo real, é bíblico. Nós temos manifestações angelicais no Antigo Testamento, diversas, nós temos no Novo Testamento também, né? E eu quero estar trazendo isso para uma realidade. Nós cantamos sobre anjos, nós falamos sobre anjos, é importante a gente elucidar aqui, pelo menos eu vou dar um panorama, pode ser, amados? Amém, igreja? Não vou afirmar certas coisas que não se pode afirmar, mas eu vou trazer algumas coisas conforme a Bíblia nos mostra, tá? E vou falar sobre esse assunto, ok? Então vou falar sobre a origem dos anjos, algumas características e suas funções, que talvez eu ministraria, na verdade, se fosse assim do meu coração apenas, só as funções. Mas eu acredito que é importante também a gente construir algumas coisas para que ninguém invente uma doutrina ou faça nada que não seja saudável a respeito disso. Posso ouvir um glória a Deus? Né? E Jesus fala muito sobre anjos, faz menções e comparações, então vou tentar trazer algumas coisas. Eu vou começar falando sobre o que não é, e depois eu falo sobre o que é, que às vezes para a gente saber o que é, a gente tem que saber o que não é, não é verdade? João Batista fala isso, você é o Cristo? Não, eu não sou. Então às vezes você consolidar quem você é, você tem que saber o que não é, e eu vou trazer algumas coisas, porque hoje em dia tem muita coisa que se fala sobre anjo, né? Até pelas próprias manifestações demoníacas que acontecem, que podem assumir o lugar de anjos de luz. A própria palavra de Deus nos diz, trazem confusão, trazem engano. Eu tenho que falar desses seres espirituais para vocês, explicar origem, eu vou falar dentro disso daí, origem, características e funções. Posso orar? Pai, abençoa cada um do teu povo, que a sabedoria, que o Senhor fale através do teu Espírito essas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, envia, ó Pai, a tua unção, a tua graça, a tua glória manifesta nesse lugar. Deus, Pai, libera os teus anjos para que eles ministrem os corações, para que haja liberdade daquilo que não pode ser feito por mãos humanas, possa ser feito por ti, pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Então, glória a Deus. Vamos lá? Primeira coisa, então, a verdade de acordo com a Bíblia. O que eu vou falar? E eu vou trabalhar um pouco sobre esses temas. Leia lá comigo Gálatas 1:8, Novo Testamento. Vai. Anátema. Então Paulo falando aos Gálatas, ele começa a desconstruir algumas coisas. Nós vemos isso também no Evangelho, nós vemos também em Judas falando sobre essas questões. Por quê, queridos? Para a cultura do mundo antigo, principalmente, anjos são seres espirituais que participam da cultura humana há muito tempo. Amém, amados? Há muito tempo, interações, são seres espirituais que têm poder. Vou falar de algumas coisas características deles, mas num geral, por que eu tenho que falar isso? Porque Paulo está falando assim, anjo, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente, né?
Por que você está falando isso? Porque seres espirituais podem assumir formas, fazer coisas, parecer que é um ET, parecer que é uma pessoa que já morreu, parecer com o que é. Amém, amados? Quem já viveu em outras religiões, já foi liberto, entendeu depois daquilo, já viu gente que vê gente morta, quem já ouviu falar alguma história dessa ou não? Não só em filme, mas em vida real mesmo. Então tem que falar. Ok, então Paulo está reforçando assim, o evangelho é esse. Quem pode dizer glória a Deus? E ele está falando, nem que alguém aparecesse, né? Vai que um demônio aparece depois transfigurado de Paulo e fala, então, agora mudou o evangelho, não é mais isso. Paulo já está falando, mesmo que acontecer qualquer manifestação sobrenatural a respeito disso, não é. O evangelho é esse, as boas novas são essas, Jesus o Cristo, Filho de Deus. Amém, amados? Ele está frisando, por que você está batendo nisso, pastor? Eu quero colocar isso porque dentro da cultura judaica, anjo é uma cultura muito forte, você vai ver em Hebreus, Paulo falando sobre isso, não quero entrar muito nisso, mas tem toda uma conjectura, explicação sobre esse respeito, e a gente também não pode isentar ou deixar de fora esse assunto, amém, amados? Então, primeira coisa que eu gostaria de falar, primeiro, nós não devemos, anjos não devem ser adorados, amém, amados? Todas as vezes que acontece algo similar na Bíblia, fala, levanta, não faça isso, ok? Então, anjo não pode ser adorado, não tem essa história de adorar anjo, como algumas culturas, algumas que se dizem cristãs também falam que adoram anjo. A gente não adora anjo. A gente não adora anjo. Né? Eu sei que um tem mania de chamar o outro de meu anjo, o Enio chamava a Paty que estava dançando de minha anja. Já vou desconstruir essas coisas também, né, Tere? Mas nós não adoramos anjos. Por que você fala isso e por que isso é importante, pastor? Para a gente não criar nenhuma cultura ou doutrina dentro disso. Posso ouvir um glória a Deus? Então, anjos, eu vou explicar o que eles são, esses seres espirituais, e você vai ver como eles existem realmente, está na Bíblia diversas vezes, mas nós não adoramos anjos, então não adianta você ter anjinho em casa, que mais? Das diversas figuras de anjos, depois eu falo de algumas coisas dessas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, primeira coisa, ok. Segunda coisa, eles não trazem nenhuma revelação nova da palavra. Eu vou usar esse texto de Paulo, que é onde ele bate muito em Judas, falando, então por quê, pastor? Porque a maioria das outras eu vou falar religião no termo religare, que é como a gente classifica teologicamente, e eu nem tenho como também trazer de uma forma tão didática, assim, humanamente para nós, as coisas que são espirituais, ok? Mas muitas dessas culturas ou seitas que existem, né, que eu posso falar seitas, outras religiões mesmos, a maioria delas, a pessoa que recebeu ela, que escreveu o próprio, não posso falar o nome dos livros aqui, senão nós vamos inventar no YouTube, mas de todas essas outras religiões, inclusive as que perseguem e matam cristãos, ela foi revelada para aquela pessoa através de um anjo. A maioria tem um, inclusive, que vem e fala que, ok, tem diversas. Tem uma que é bem conhecida, que mata gente aí, que fala que o próprio Jesus é um outro anjo, que o próprio esse anjo apareceu para a pessoa, e ele se escreveu outros livros e outras coisas diversas. Então a maioria vai usar dessas coisas, mas Paulo fala, vamos ler esse texto junto que é a base. Mas ainda que, ou mesmo, vindo dos céus, vos pregue, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ok, amados? Ignore, que seja, né, ele fala, colocado para fora, não tem nada a ver com isso, amém, amados? Amém, igreja? Então tá, e a outra doutrina que é importante falar, principalmente pela característica que nós temos, a herança que nós temos nesse país, é essa daí, não existe, os anjos não existem como os nossos protetores individuais. Me entenda aqui com sabedoria. Por quê, pastor? Porque eu conheço um monte de profeta que tem visão aberta, um monte de gente que é homem de Deus, que se move de forma sobrenatural, e ele fala que tem anjos, eles falam que tem anjos que acompanham ele. Não duvido. Posso ouvir um amém, amados? Agora eu tenho preocupação com certa coisa que todo mundo fala, que ora, que reza e que pede para o seu. Não é isso mesmo, viu só? Eu nem precisei falar, vocês já falaram. Eu vou explicar as funções dos anjos. Eu não estou dizendo que não tem. Inclusive eu falo isso, eu falo por experiência sobrenatural. Eu sei que quem vê no YouTube vai achar que eu sou louco, mas é verdade. Mas diversas pessoas em lugares que eu vou ministrar falam, pastor, vi o senhor ministrando e vi atrás de você um anjo. A maioria sempre enfatiza ainda, então por isso que eu acho que deve ser de verdade, né? Fala, e o anjo era bem grande. Aí eu brinco, o anjo era grande ou você comparou com a minha altura? Que às vezes o pastor Roberto, por exemplo, é grande. Quem já viu o pastor Roberto do meu lado, né? Fala, meu Deus do céu, agora que eu notei o pastor, né? Ok, então tá, eu falo brincando, mas então eu creio realmente, Deus pode colocar anjos, amém, amados? Não tem nada, agora eu não posso, a Bíblia fala de anjos que acompanham alguns homens de Deus em algumas situações diversas, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo não tem nada dizendo tão especificamente sobre isso, tem alguns textos que dão essa possibilidade, mas não tem como estabelecer uma doutrina disso. E o principal de uma doutrina em cima disso é essa cultura, igual vocês falaram, de rezar para o seu, ok, não, amém? Aí volto para o primeiro, não adoramos os
anjos. Em Hebreus começa falando, Jesus é maior que os anjos. Amém, amados? Nós fomos feitos, em um dos salmos fala, um pouco menor que os anjos, no nosso estado natural carnal, porque Jesus, quando ele vem, ele fala assim, serão como os anjos, ok? Quando está falando sobre, eles estão falando sobre levirato e algumas coisas, ok? Então, deu para entender um pouco do que eu estou dizendo aqui? Então, não estou estabelecendo nenhuma doutrina em cima disso nesse quesito, mas quero falar o que a Bíblia fala a esse respeito, que é importante que nós possamos saber, que isso existe, que isso é importante para nós. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Claro, quem é sensacionista, nem anjo, nem demônio, nem milagre, nem cura, nem outras coisas, mas nós não cremos nisso. Nós somos pentecostais, cremos que o Espírito Santo está aqui vivo hoje, operando milagres, maravilhas, sinais, graças a Deus. Continua fazendo, continua a fazer, né? Quem já viu? Provar e vede que o Senhor é bom, amém? Então tá, vou falar a origem dos anjos. Vocês estão comigo? Você que está na internet também, glória a Deus. Vai lá. Então, primeira coisa. Então vamos lá. Vou usar Jó e dá para falar. Primeiro, anjos são seres são diversos textos que eu podia pegar, mas eu peguei esse aqui, ó. Sobre os que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe sustentou, quando o Senhor está falando com Jó, né, a pedra angular. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou. Desculpa, colei 2 vezes o versículo. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Filhos de Deus, essa é que é criado pela mão de Deus. Eu poderia usar outros textos, mas escolhi esse de Jó, porque fala de algumas questões. Jó fala muito dessas questões de anjos, dos seres celestiais. Então, os anjos são seres espirituais. Nós vemos interação deles desde antes da queda, nós vemos interações deles com diversas outras coisas. Os anjos são seres espirituais, eles existem, o próprio Deus fala deles. Amém, amados? É óbvio, tem diversas linhas doutrinárias que falam de uma coisa do concílio de Deus, indo para as palavras, os Elohims e outras coisas. Eu não quero entrar nisso para não causar confusão, mas eu quero dizer para vocês, porque no geral, seres espirituais que a gente pode dizer do bem, a maioria, comumente por chamar, e didaticamente vamos chamar assim de anjos, porque tem classificação em algumas coisas que a Bíblia nos mostra, e alguns amparos do Novo Testamento também que dão algumas questões, mas no geral, quando a gente fala de seres celestiais, a gente fala de anjo, fala arcanjo Miguel, ok, depois eu falo um pouquinho dessas coisas, mas faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então eles são seres o quê? Espirituais, ok? Não são seres humanos, são seres espirituais. Pode passar deixa eu ver como é que eu organizei isso aqui, só para ver se eu preciso falar mais. Ok, ótimo. Eles são seres espirituais, criados por Deus, não são seres eternos. No que diz respeito, eu às vezes falo isso, mas é mais uma questão de organização didática. Eterno é como diz a música, literalmente, pois só tu és o Deus eterno, sob toda... Vocês não conhecem a música? Você conhece, né, Aline? Charles também conhece, está lá atrás. Quem conhece a música? Não, bastante gente conhece, então, ok. Então, anjos não são eternos, porque eterno é só quem existiu, quem não tem início nem fim. Deus é eterno. Os anjos são seres imortais, porque eles foram criados por Deus, estão naquele estado que a gente chama de eternidade, ou seja, espiritual. Então, eles foram criados por Deus, amém, amados? Ele os criou, então eles existem, mas eles não são imortais, não são eternos é Deus. Os anjos aparecem na terra como? Quando você pensa em anjo, a maioria das vezes que você pensa uma pessoa de branco com as asas, não é verdade? Ou você pensa uma pessoa de branco com as asas, com auréola, como são as pinturas de uma época da estação desse mundo ou diversas outras coisas. Contudo, na Bíblia, os anjos não são assim, nem é uma criancinha peladinha com asa, nem é ou diversas outras coisas que você pensa, uma mulher no vestido bonito, cabelo loiro, grande assim, e umas asas, não tem nada a ver com isso. Na Bíblia, os anjos aparecem, aí eu vou falar da Bíblia, eu não posso dizer que eles não possam se manifestar de outras formas. Estou conseguindo me fazer entender? Mas eu vou me ater ao que a Bíblia faz, porque, ok, que é a melhor forma da gente estar respaldado, né, com o que se ministra. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então, anjos, na maioria das vezes, leia lá comigo, vai, Gênesis 19:1. Ao anoitecer, em cuja entrada estava Ló assentado, este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Não sei, a gente não sabe exatamente porque que Ló identificava essas coisas ou que tinha diferente. Diversas vezes, quando aparecem anjos na Bíblia, ele fala dessa questão de que um anjo tinha roupa resplandecente, é uma coisa padrão que aparece, ou brancas, amém, amados? Ou resplandecentes, mas indiferente, talvez em Sodoma e Gomorra eles não identificaram tantas coisas, talvez Ló tivesse uma visão diferente, ou Deus abriu, a gente não sabe dizer, mas anjos na maioria das vezes não, todas as vezes que ele aparece na Bíblia, eles se manifestam na figura masculina. Não fica brava as mulheres, amém, amados? Na figura masculina, e olha para quem está do seu lado e fala, sem auréola,
Olha para outra pessoa e fala, e sem asa. Amém? Anjo na palavra no original significa mensageiro, ou quem traz uma mensagem de Deus. Na maioria das vezes que ela aparece na Bíblia, a própria Bíblia fala no Novo Testamento que talvez nós vamos ter lidado com anjos e nem sabíamos que eles eram anjos. Eu já vi diversos testemunhos de manifestações sobrenaturais de Deus ajudar uma pessoa, salvar uma pessoa. Eu vou falar um pouco nisso no ofício dos anjos, mas que ele achava que era um homem normal, uma pessoa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Diversas vezes você vai ver na Bíblia esses encontros com Deus, com seres angelicais, que são seres, você fala espirituais, que são seres espirituais que parecem um homem. Geralmente, na maioria das vezes, né, se fala realmente de um homem normal, não fala que é velho nem nada, então a gente atribui mais ou menos, né, provavelmente um homem jovem. Essa é a ideia que se tem de anjos, ok? Nós vamos ver até no Novo Testamento diversas manifestações dessas. Talvez algum de vocês já tenham tido alguma experiência sobrenatural nesse sentido. Isso pode acontecer. Geralmente eles aparecem em manifesto como homens. Glórias a Deus por isso, amados. Eu vou falar um pouco dos diferentes tipos de anjos e dessas questões. Por quê? É normal na nossa cabeça ficar essa figura. Eu vejo um anjo com umas asas, com não sei o que. Pode ter, pode até ter. Mas pode ser também. Posso explicar isso ou não? Posso explicar isso ou não? Deus vai usar um tanto da nossa mente humana para a gente identificar as coisas, porque o nosso cérebro é associativo. Então, a maioria das vezes pode ser que a gente vá associar uma imagem de alguma coisa que a gente vê e Deus vai usar algo que a gente sabe. Dá para entender ou não? Ele nunca mostrou um avião para alguém daquela época da Bíblia, quando um profeta tinha uma visão. Ele usava as figuras que faziam sentido para ele, para aquela época. Quem tem um sonho, já teve um sonho profético, às vezes é algo que você não entende, mas ele usa as coisas da sua mente. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Ou pode até usar alguma coisa, depois você vai buscar, vai ver. Quem já teve um sonho com alguma coisa, ou algo que era inovador, diferente, depois que você viu aquilo, você lembrou do seu sonho? De uma paisagem, de um lugar ou de algo assim? Exatamente, porque Deus está fora do tempo, Ele pode trabalhar, mas muitas vezes Ele vai usar essas associações. Então não estou tirando às vezes que você possa ter tido uma visão ou algo, mas em geral, anjo não tem asa, não tem uma auréola na cabeça, não fala se ele é branquinho, cabelo loiro, nem anda peladinho igual um nenê. Amém? Amém, amados? Na maioria das vezes vai estar, pelo menos nas visões bíblicas, ou com uma pessoa normal, ou com vestes brancas, às vezes com veste de guerreiro, ou às vezes, mas geralmente você vê ele inserido naquela cultura da época, tá? Quando tem alguma coisa diferente, que Deus vai usar. Então, numa manifestação angelical, geralmente homem. Amém? Pelo menos a Bíblia não documenta nenhuma vez de um anjo aparecer como mulher. Então, ok, a gente mantém o padrão do que a Bíblia fala. Posso ouvir um amém? Vai, pode seguir. Agora, vamos lá. Quais são as funções dos anjos? Leia ali Salmo, será que é 13, 20, 21? Deve ser isso mesmo, vai, leia comigo. Então, anjos são seres espirituais. Anjos são ministros de Deus. Anjos têm a mesma, de uma certa forma, né? Eles têm o mesmo, como uma vez me perguntaram no seminário, salvo algumas questões, a gente pressupõe que, amém, amados? Porque eu não posso afirmar, mas eu posso usar alguns fatos para pressupor. Pode ser? Pode ser, amados? É complexo falar de um assunto em que a gente não tem tantos subsídios assim, ou pelo menos eu me coloco numa que não sou um expert em angiologia, mas gosto de ficar com a Bíblia, com o que tem, estou usando o meu conhecimento da Bíblia para compartilhar com vocês. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Né? Dentro do que eu entendo, né? Talvez daqui a um ano eu ministre mais profundo e vá além, e graças a Deus por isso, não sei, mas ok, vamos lá. Antes são seres espirituais, nós entendemos que eles têm uma certa liberdade. Que liberdade? Parecida com a nossa de arbítrio, ou de escolha. Por que você fala isso, pastor? Porque nós vemos que 1/3 dos anjos optou por quê? Se rebelar contra Deus e seguiram a Satanás, amém, amados? Então tinha a opção, quando estava ali diante de Deus, face a face com Deus. Não vou entrar nessas outras questões do porquê, como, perdão e coisas de anjos, mas a Bíblia diz aqui, ó, bendizer ao Senhor todos os seus anjos, ó, o Senhor está falando para ele, amém, amados? Né? Valorosos em poder, em que executais suas ordens e obedeceis a palavra, bendizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Então anjo tem, Deus dá uma orientação para eles de ordem, de mandamento. A gente sabe que alguns se rebelaram contra. Vocês estão aqui comigo? Sei que é estranho, quem sabe está pela primeira vez na igreja, tem que escutar essas histórias, mas eu preciso elucidar para você, pelo menos você não vai cair num conto errado de história que falam de anjo, que um anjo visitou. Amém, amados? Então, Então, anjos são seres espirituais, eles têm um arbítrio. Anjo, por incrível que pareça, de acordo com o que a Bíblia fala, olha para quem está do lado e fala, ele tem sentimentos.
Tem passagem bíblica que fala que os anjos rejubilavam, tem passagem bíblica que fala, amém, amados? O próprio Jesus fala de uma passagem que ele fala que os anjos ficam felizes quando alguém se converte, amém? Como tem também anjo que às vezes fica meio brabo, né? Um anjo aparece para Zacarias, ele fala um negócio, Zacarias fala, não estou acreditando muito, é? Então agora só porque você não acreditou no que eu falei, você vai ficar sem falar, ficou meio brabo anjo, quem concorda comigo? Né? Era para sair tudo de boa, então anjo tem sentimento também, ou seja, de uma certa forma esses seres se permitem, ou Deus lhes permitiu sentir, porque o próprio Deus tem sentimentos, a Bíblia fala do Senhor se irar, do Senhor se alegrar, amém, amados? Nós temos isso faz parte também dessa questão desses sentimentos, então eles são ministros de Deus, aí eu poderia ministrar só sobre salmos e cada uma dessas coisas, outra coisa importante, então eles são seres espirituais, são igual a nós? Não, podem manifestar de forma corpórea? Provavelmente sim, que é o que a gente vê, de interagir e de até comer, amém, amados? Como a gente vê diversos encontros angelicais, de situações deles interagirem com o mundo físico, ou dessas questões, embora sejam seres espirituais, né? Outra coisa que a gente pode ver dos anjos, que os anjos são valorosos em poder, eles são mais poderosos do que nós, eles não são oniscientes, a Bíblia não fala, tanto que tem diversas passagens que fala que tem coisa que a gente vai descobrir, os anjos não é legal isso? Tem coisa que nós podemos discernir nas palavras, e os anjos ficam na expectativa de ver o que a igreja vai fazer, ou como ela vai se mover em prol daquilo que estão tendo de revelação de Deus. Não é uma bênção saber isso? Olha para quem está sentado e fala, isso é muito especial. Né? Porque você pode saber, revelado pelo Espírito, coisas que nem os anjos sabem. A Bíblia fala também outras questões de anjos do futuro, né? De que assumiremos as posições de alguns e outras coisas. Aí eu vou estruturar agora dentro das funções dos anjos, alguns nomes que a Bíblia dá de anjos. Eu vou me ater aos que estão na Bíblia do jeito que a gente tem alguns outros livros que pode, se eu for para o original do hebraico, eu posso atribuir umas outras funções, mas eu vou ficar nas básicas aqui. Amém, amados? Às vezes alguém está me assistindo e fala, o pastor não sabe de algumas coisas, talvez eu saiba mais do que o ministro, mas não tem problema nisso. Mas eu quero usar o que a Bíblia, num geral, está, ok? Eu sei que se eu pegar alguns livros que não são considerados bíblicos ou canonizados, eu poderia estruturar algumas outras coisas, mas eu vou ficar aqui. Posso ouvir um glória a Deus? E que é o suficiente. Sou feliz que a Bíblia é suficiente para mim. Ela é a palavra de Deus, viva, verdadeira e eficaz. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Ok, primeira função dos anjos, adorar. Nós vamos ver sempre passagens bíblicas falando daquele ambiente celestial, dos céus, do ambiente celestial, do trono de Deus, do tabernáculo, de todas essas questões, e todos os anjos o adoram, ou como estava ali na passagem, bendizei ao Senhor, seres celestiais, anjos, quando o Senhor criava a terra, as estrelas rejubilavam, amém, amados? E os seus filhos, né, porque criado pela mão de Deus, só é filho de Deus quem é criado pela mão de Deus no Antigo Testamento, ou seja, Adão e Eva e os seres celestiais, tá? São os únicos considerados filhos. Aí aqui eu quero falar, eu não vou entrar muito nisso, mas eu quero estruturar algumas coisas com vocês. Vocês me permitem no nome de Jesus? E aí a gente vai desconstruir ou reconstruir, ou não sei o que a gente vai fazer aqui, mas vamos lá. Então Lucas 15:10, olha lá. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante de Deus, um dos anjos. Aí nós temos algumas classificações de anjos, eu quero falar algumas. Então anjo no geral, como se a gente fosse pensar, existe uma classe anjo, ou a gente está juntando todos os seres celestiais em anjos, mas existem alguns com nome específico e função específica, as quais eu quero elucidar para vocês, que a gente fala também dessas. Primeira que eu vou usar é Isaías 6:2, lê comigo, vai. Não, vamos aqui primeiro para Gênesis, que é melhor, é o primeiro que aparece. E expulso, não, vamos aqui, que ficou mais didático aqui. Desculpa, o assunto é complexo, irmãos, para falar. Só para testificar essa palavra, minha mãe é uma mulher muito de Deus, né? Minha mãe é teóloga também. Aí hoje no grupo da família, eu acabei de terminar assim, o slide da palavra, umas 3 horas da tarde ali, minha mãe manda uma mensagem: filhos, assistam tal culto, tal aula sobre não sei o que, ele fala sobre anjos. Falei, bom, acho que Deus está falando mesmo. Que eu estava meio assim receoso, num bom sentido, de ministrar algumas coisas que são meio fora do normal para ministrar, não é verdade? Dificilmente você vai numa igreja e vai falar, ou vai falar de uma coisa de anjo, meio que cada um da sua experiência, mas eu quero usar a Bíblia. Então, vamos lá. Vou falar desses seres, que são comuns, está em Isaías 6:2, porque eles exercem função. Então, primeira função, todos esses seres adoram a Deus. Todos esses seres adoram a Deus. Todos esses seres adoram a Deus. São seres celestiais, adorar a Deus, ok. Função dos serafins 6:2, ou como Isaías os vê numa visão. Os serafins estavam por cima dele, do trono, né? E cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos, e toda a terra está cheia da sua glória. Serafim significa aqueles que queimam.
Serafins significam aqueles que queimam. Fala de purificação, fala de santificação, que é o que você vai ver diante da visão de Isaías e dentro dessas questões. Então, quem são esses seres? São seres que glorificam a Deus, todos existem para adorar a Deus, mas a gente vê alguma forma dessa adoração. Em que sentido? Ele fala, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles falam também, depois a Bíblia fala que um anjo veio e pegou um serafim pegou uma brasa e tocou, amém, amados? Na boca dele. Então, dentro das funções de adorações, e os serafins, principalmente esses seres, não vou aprofundar muito nisso, que daria literalmente cultos e cultos, se não é o intuito aqui, que eu quero ficar bem nas funções, principalmente dentro do Novo Testamento, que é o mais interessante para nós, mas quem sabe mergulhando tem anjos e demônios, né, Lucas? Vocês podem falar um pouco disso, se vocês quiserem me convidar, não sei se eu vou vir, né? Mas eu aceito um convite um dia. O Lucas me convidou e eu não fiz algumas festas, né, Lucas? Vamos ver quando a gente faz. Na Páscoa a gente faz festas, que daí eu junto todas. Ok. Me lembra, tá, Lucas? Em nome de Jesus. Mas ok. Então os serafins são aqueles que queimam. Ele toca depois. Então uma das funções dos serafins, pelo menos que a gente vê, diz respeito à misericórdia de Deus, ou purificação. Algo que não era puro se tornou puro. Daí ele fala, eis-me aqui, envia-me a... Então, serafins são esses seres de fogo, pelo menos o que a gente pensa. Quando a gente pensa fogo, a gente pensa calor. A gente fala muito de fogo, sim ou não, amados? A gente canta um monte de música, seus olhos são como fogo, não sei o que é como fogo, fogo que consome, vem queimar. Então não é tacar fogo nessa forma, é no intuito realmente dos serafins, ou dessa atividade que existe no trono de Deus, de seres espirituais de fogo, amém, amados? Que fala um pouco de algumas descrições dentro dessas questões, e isso é importante a gente saber. Todos estão envolvidos na adoração a Deus. Todos estão envolvidos na adoração a Deus. Volta um versículo que é fazer o quê? Voltam aí, ó. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais o quê? As suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Pode passar. Então fica nisso para a base dos anjos. Então eles existem para isso, eles estão lá, os serafins vão executar isso. Dessa ação de misericórdia é o que a gente vê através da figura do profeta Isaías. Deu para entender, sim ou não? Então eles tocam, eles mexem com alguma coisa, eles mexem nisso. Ok, tem uma outra classe que a gente poderia dizer dos anjos, que são chamados os querubins. Ok. E Gênesis 3:24, que também executam algo, porque também faz parte dos componentes do reino dos céus, do jeito de Deus agir. E Deus é justiça. E expulso o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden e de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quem são os querubins? Pergunta para quem está assado, quem são os querubins? Querubins são também uma classe de anjos que a gente coloca. A maioria das vezes que eles estão colocados na Bíblia, principalmente quando a gente vai para o original, nós temos uma dificuldade sem a tradução do original, porque a gente não vai conseguir entender qual palavra é diferente da outra. Amém, amados? Não tem problema nisso. Ou compra uma Bíblia que tem o Strong's, você vai melhorar um pouco nisso, é uma benção. Os querubins são seres celestiais. Olha para quem está assado e fala, esses têm asa. Então, às vezes tem uns mix assim dos seres, mas como geralmente é um querubim. Lucas, você sabe me dizer como é que é um querubim? Não, tá, mas tem uma atribuição dos querubins que é bem diferente dos anjos normais que eu falo. Você não sabe responder? Não. Vou perguntar para o Isaac aqui. É que eu ensino angiologia para o meu filho. Para os meus filhos eu ensino as coisas que eu não ensino para ninguém. Eles são os meus filhos, é tipo sentar com aquelas coisas particulares. Querubins, né? Eu brinco isso, tá? Mas eu ensino com desenho, gráfico e coisa que eu ensino para meus filhos. Os querubins, eles têm, vai lá, tá fácil de responder essa. Por que dá para saber disso? Porque eles estão na arca da aliança. Os querubins geralmente são animais alados, tá? Quando você pega nas descrições bíblicas que você vai ver querubins, você vai ver eles como animais alados. Não é à toa que se fala que um certo ser também é um querubim. Quem lembra de qual que eu estou falando? Eras tu querubim? Ok? Então, geralmente, as manifestações desses seres são em forma de animal com asas. Por isso que você vai ver mitologicamente também, em diversas outras culturas, seres como os querubins, que são colocados em coisas mitológicas. Faz sentido? Estou conseguindo associar com vocês o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Então, está fazendo uma alusão a um ser espiritual. De onde que vem isso, pastor? Pode ter sido uma manifestação, pode ser de algo que eles viram em visão ou alguma coisa. Aqui é bem claro que, antes do dilúvio, ficavam os querubins guardando o jardim. Aqui ninguém entra. Sim ou não? Sim, está dizendo na Bíblia. Estou conseguindo me fazer entender?
eles fazem parte do lugar do Santo dos Santos, eles estão ali interagindo com Deus, como o próprio Lucas falou. Em outras visões fala de cara de leão, cara de águia, cara de boi, ok? Então faz alusão a alguns animais, como a própria ok, não vou falar disso, então vai ficar mais, mas é isso aí, tá bom? Tem toda essa questão, a alusão faz questão a isso, diz respeito à função dele. Enquanto a função de alguns é exercer misericórdia, a desses querubins diz respeito à justiça de Deus. Amém, amados? O homem errou, algo aconteceu, eles guardam. Na Arca da Aliança, onde eles ficavam, Lucas? E você tem que saber. Aonde? Em cima da arca, amém, amados? Com proteção, era no intuito, os dois querubins com as asas aladas, um em volta do outro, guardando a presença de Deus. Dá para entender? Sim ou não? Então é a mesma questão dentro da função desses seres, mas em geral, todos esses seres espirituais, eu vou falar de cada um deles dentro das coisas que fazem, eles têm a função de adorar a Deus, eles têm a função de serem ministros de Deus, ok? Tá, vai, próximo, vamos lá. Meu Deus, já são 4h55. Está interessante ou só para mim que está? Então tá bom, para mim tá, ok. Deixa eu falar de uma certa classe, depois eu falo da função dela depois, posso? Antes de eu falar, ok, todos também são mensageiros de Deus. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, Novo Testamento, quando Jesus ressuscita, não, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Então eles têm o intuito de serem mensageiros de Deus. Amém, amados? Eu falo dessa outra classe depois, mas tudo bem, então tá. Você já sabe anjo num geral, como se fosse arcanjo e querubim, ok. E aí, os anjos têm a primeira menção, você fala que é adorar a Deus. Qual que é a primeira função deles? Adorar a Deus. Você já sabe que no geral todos têm função de ministros, ou seja, trabalharem para Deus. A segunda função deles é levar uma mensagem. Querido, esse é o que mais aparece na Bíblia. Todas as vezes que Deus quer falar com alguém em sonho, quer falar com alguém em visão, ou quer falar com alguém num encontro natural, Ele vai enviar um anjo, um mensageiro, alguém que está lá para entregar algo da parte de Deus. E viu Josué, o anjo do Senhor, parecia um soldado, és tu conosco, amém, amados? E falou o Senhor com José em sonho, vai, ok? Aceita Maria como tua mulher. E falou o Senhor, falou o anjo do Senhor a José em sonho, vai, retira-te do Egito. E o anjo do Senhor visitou José em sonho, pode voltar para a terra, eis que morre aquele que vos perseguia. Estou falando de diversos textos do Novo Testamento, que o normal é as pessoas falarem que não existe manifestação angelical no Novo Testamento, mas tem. Amém? O texto que eu ministrei sei lá que dia que eu ministrei, quinta? Filipe? Quinta. Eu falo também disso, a sequência do texto, e apareceu um anjo do Senhor a Filipe e disse, vai para tal região. E apareceu um anjo do Senhor, então, anjos se manifestam, com uma função de trazer uma mensagem. A mensagem sai fora da Bíblia? Não, qualquer um que pregar, seja qual for, quem aparecer, nem se eu aparecer em visão, lá para você na tua casa materializado, falando evangelho diferente, não sou eu. É um demônio se transvestido querendo falar outra coisa. Amém? É o que Paulo fala para os apóstolos, porque pensa para a galera dos apóstolos, para aquele povo, se um demônio não podia aparecer transfigurado. A gente fala assim, mas para quem já teve traumas e outras coisas, ou mexe com, ou dá possibilidades entre portais, coisas que se faz espirituais, vê gente morta, conversa, materializa, aparece com a roupa, aparece com as coisas. Demônio é imortal, até o dia que eles vão chegar no fim, não são eternos. Sim ou não? Assim como os anjos. Dá para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Então, ok. É meio complexo, mas é isso aí mesmo. Olha para quem está do lado e fala, você vai entender. Eu estou tentando. Então, primeira função dos anjos, são ministros em geral, são ministros de Deus. Primeira função, adorar. Segunda função, trazer uma mensagem. Ela está alinhada com a vontade de Deus, ela está de acordo com a vontade de Deus. Como eu li em Salmos, obedecei os meus preceitos. Então, o anjo vai vir e vai trazer uma mensagem da parte do Senhor, de juízo, de ajuste dessas coisas. É assim que o Senhor fala. Amém, amados? Hoje o Senhor fala conosco de acordo com a palavra. Ele pode falar dessa forma, com manifestação angelical? Pode. Deus não tem limitação de nada. Quem sou eu para limitar Deus? Agora, a palavra tem tudo contido? Tem. Nós sabemos tudo que precisamos através da palavra e do Espírito Santo, que vai nos ensinar a palavra, como Jesus disse? Sim. Amém, amados? Então não precisa orar para anjo me avisar, nem nada. Mas os anjos são ministros de Deus, e às vezes um anjo vai te trazer uma mensagem, você vai ter um sonho com alguma coisa diferente, alguma coisa, se for alinhado com a palavra de Deus, pode acontecer, né? Sim ou não? Sim, está na Bíblia. Consegui me fazer entender?
falando em visão, falando em sonho, dessa forma. Ok, e nós vamos ver essas aparições acontecendo também no Novo Testamento. Só isso que eu quero frisar, para a gente não tirar essa atividade. Num geral, a gente tem que entender algo aqui, amados. Existe uma multidão de testemunha vendo tudo que a gente está fazendo. Você está lá vendo uma pornografia lá na sua casa, pode ficar tranquilo. Tem anjo e tem demônio assistindo. Aí você escolhe para quem você vai dar a brecha. Vocês estão aqui comigo? Como você está lá ajoelhado também, chorando, pedindo, clamando, biblicamente tem amparo que o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito, por causa do Cristo que habita dentro de você. Amém, amantes? Para que as coisas, quando meus filhos conversam comigo, eu falo, pode ficar tranquilo, pode até vir querer demônio assolar, mas eles não podem chegar perto de vocês, porque a Bíblia fala que Satanás está ao derredor, ao redor tem anjos do Senhor acampados. Amém, amantes? Só cuidado por Deus, podem ficar tranquilos. Quem está me entendendo aqui? Mas os anjos também têm a função de mensageiros. Glórias a Deus. Então, primeira função dos anjos. São adoradores, adoram a Deus, trazem as coisas a Deus. Segunda função, mensageiros. Terceira, essa é boa demais também. Vamos lá. Eles lutam contra os inimigos de Deus. Eu poderia trazer no Antigo Testamento diversas passagens, já ministrei sobre algumas. Então aqui eu quero trazer, eles são seres espirituais, mas eles lutam contra os inimigos de Deus, tanto a nível natural quanto a nível espiritual. O Antigo Testamento tem diversas manifestações angelicais de anjo matando milhares, de anjo agindo, de anjo vindo e ferindo, de anjo fazendo um monte de coisa. Ferindo pessoas fisicamente, mas também lutando no campo espiritual. Eu poderia falar, por exemplo, no campo natural, diversas passagens bíblicas. Amém, amados? Diversas manifestações sobrenaturais de anjos. Vamos lá. Algumas específicas, talvez que eu já tenha ministrado até. Vamos lá. Eliseu, quando está em um lugar, vem um exército acampado contra ele, está ele e o seu menino, né? O seu aprendiz, e um exército cerca ele, e o que ele fala? O menino, ai meu Deus, estamos fritos, estamos pegos. Acabou para nós. Eliseu fala, ai Senhor, abre o olho desse jovem ainda, ele vê cavalos e cavaleiros, amém? Todo cego, ele leva lá pro campo do inimigo, né, que eles vieram atacar mesmo, Eliseu. Aí ele dá pão, age com misericórdia, traz redenção, não vou entrar nisso, mas Deus faz uma intervenção no campo físico. Como em um outro momento também no campo de batalha, a mesma coisa acontece, um anjo vem e fere milhares, como um anjo vem e desbarata um exército, como um anjo vem e galopa pela copa das árvores, e a gente entende que pode ir, o anjo do Senhor está conosco, vamos esperar. No mundo natural, no mundo espiritual, Daniel está orando, o anjo vem e fala, eu queria chegar antes, mas não consegui, porque eu fiquei combatendo nos céus, amém? Deus ouviu sua oração desde o primeiro dia que você orou, mas teve um combate entre o primeiro céu e chegar aqui amém, amados? Na terra, para que ele pudesse chegar. E aí fala de uma classe de anjo que é importante a gente falar, que é arcanjo, que seriam talvez, pelo que a Bíblia dá a entender para nós, que seriam um anjo de guerra, ou um comandante, um general, alguém de alta patente. A gente não pode necessariamente classificar dessa forma, mas nós vemos isso porque no próprio Novo Testamento a Bíblia só fala o nome de dois desses anjos, que são quais mesmo, Lucas? Miguel e Gabriel, exatamente, que são esses dois anjos que têm esse nome, e fala, o arcanjo Miguel mesmo vai fazer algumas coisas lá no final em Apocalipse, amém, amados? A Bíblia fala que a gente que segura, um certo espírito que segura ele dele vir para o combate. Então os anjos podem agir no mundo físico a nosso favor, quanto podem agir no mundo espiritual. Tem todas essas demonstrações no Antigo Testamento, tem também no Novo Testamento, todas essas tipificações dos anjos, amém? Olha lá, quer ver? Isaac, você está bem, meu filho? Anjo tem asa? Não. Querubim é o quê? Ótimo, filho, te amo. Tá bem que tem alguém crente nessa igreja aqui. Lucas, vou trazer meu filho para um mergulhando. Sim te dizer. Tudo bem que reforcei hoje com ele antes, assim, mas ele acertou, né, Aline? Vocês estavam lá, eu perguntei, filho, ensine a Bíblia para os seus filhos, irmãos. Brinque, faça desenho. Amém, amados? Pelo menos o tanto que você sabe a função do pai. Amém? Homens. Amém, homens? É um amém fraco, mas tudo bem. Isso vai ser cobrado de vocês, vocês são sacerdócio aí, no nome de Jesus. Pastor, não sei tanto, para isso que tem mergulhando. Né? Faz um ano, faz 6 meses, um ano faz-se completo, né, Lucas?
panorama bíblico e princípios elementares, e depois os outros assuntos mais profundos. Invista na palavra de Deus. Amém, amados? Que demônio essas coisas, querido, um monte vai ver. Vamos ver, é bom eles saber que tem um exército a favor deles também. No mundo natural só vão mostrar demônio, coisa feia, sim ou não? Símbolo e coisas. Saber também que tem um mundo espiritual e não tem tanta coisa, desenho, coisa que nos fortalece nisso. É bom que essas crianças saibam, em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá, deixa eu mostrar o Novo Testamento. Deu para entender essas coisas que eu falei da função dos anjos? Então eles também lutam contra os inimigos de Deus. Quem fica feliz? Então se tem inimigo, tem um inimigo que é o adversário, nosso inimigo, e a gente tem os anjos que lutam a nosso favor. Você não fica feliz com isso? Porque se a gente pensar numa conta matemática, 1/3 dos anjos caíram, tem 2/3 que está a nosso favor, a gente nem precisava preocupar com essa briga. Você está do lado de maioria ainda. Além do lado mais forte, lá de maioria. Amém, amados? E que Deus dá, ok. Deixa eu pegar alguns textos. Por que eu coloquei? Porque eu quero mostrar como acontece, tá? Em um determinado momento, um certo governante com soberba age de uma determinada forma. E no mesmo instante, quando ele não deu glória a Deus, se enalteceu, porque começaram a o aclamar como Deus naquela situação, e ele não deu glória a Deus, olha o que aconteceu ali. Atos 12, está lá em Atos, hein? Já andou, hein? Amém, amados? Para a gente ver como o anjo ainda age. Para a gente ver como o anjo ainda age. Para a gente ver como o anjo ainda age. Novo Testamento, Atos já tinha vindo o Espírito Santo, correto, Lucas? Porque é cronológico o Evangelho, o livro de Atos, que é a sequência de Lucas, e foi o próprio Lucas, não esse nosso, mas o Lucas médico que escreveu, diz assim, no mesmo instante. Leia comigo. Uau! Olha para quem está do seu lado e fala, tem anjo executando juízo ainda. Vocês estão aqui comigo? Novo Testamento. Tem anjo de Deus agindo ainda. Ainda bem por isso. Quando a gente chegar lá no ambiente de glória, você vai ver o quanto anjo te salvou de acidente, quanto anjo cuidou de você, né? Quanto anjo te ajudou em coisas que você nem sabia. Preservou os seus e tantas outras coisas. Vamos lá. Ótimo. Ok, vamos lá. Falando ainda dessas questões e dessa interação. Jesus está preso. Vamos para Mateus aqui 26 e 53. Jesus, para ficar mais cronológico. Jesus está preso. A pessoa fala, olha, você não sabe que eu tenho autoridade sobre você, eu posso te soltar, te prender. Jesus fala, você não está entendendo nada. Olha o que ele fala. Acaso rogar ao meu Pai e ele, nesse momento, 12 legiões de 3 a 6 mil soldados. Então Jesus está falando, olha, se eu quisesse agora, eu rogava para o meu Pai e viriam agora. Vocês estão aqui comigo, amados? Vamos pensar em 6 mil, 72 mil anjos para arrebentar com tudo. Um anjo já arrebenta com tudo. Amém, amados? Que eles são mais fortes que nós humanamente. Vocês estão comigo aqui, mano? Então ele fala, se eu quisesse, gente, os anjos ainda funcionam. Se eu quisesse, eu só pedia para o meu Pai e vinha 72 mil anjos aqui para fazer um arrebento nesse lugar aqui. Coitado do Império Romano. Um anjo aqui já acabava com tudo, eu podia chamar pelo menos umas 12 legiões. Você não fica feliz? Porque Jesus fala, a mesma autoridade que me foi dada nos céus e a terra foi dada para a igreja. Vamos trabalhar com gente a nosso favor, em vez de ficar perdendo. As portas do inferno não podem prevalecer. Vocês estão aqui comigo? Eu estou tentando mostrar didaticamente que existe algo a seu favor muito além do que você pode imaginar. Existe uma multidão de testemunhas olhando tudo que você faz. O Senhor fala, aquele que me confessa diante dos homens e dos... Vocês estão aqui? Apocalipse diz assim, ó, mostrar como em batalhas espirituais eles agem também. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: glórias a Deus. É um anjo que vai acabar com a Babilônia. Vocês estão aqui? Com esse espírito de Babilônia, de mistura, de Babel, amém, amados? De cativeiro sobre as outras pessoas, um anjo. Anjos ainda trabalham no Novo Testamento também, no campo físico e no campo espiritual. Dá para entender isso que eu estou falando para vocês? Sim ou não? A gente não ora para anjo, a gente não pede para anjo, mas a gente também não deixa de ser, se o Senhor mandar anjos, que anjos ministrem. Amém, amados? É esse entendimento que eu estou tentando dar. Estou conseguindo me fazer entender? Sim? Médio, mais ou menos? Ok, glória a Deus. Eu pedi para Deus, falei, Deus, é o Senhor que vai ter que confirmar através dos seus anjos.
não eu, que é a coisa mais importante que a gente tem que entender. Então, anjos são adoradores de Deus, anjos são mensageiros, e anjos, o que os anjos fazem também? Lutam contra os inimigos de Deus. Está tendo uma batalha que acontece em outros níveis. Quem está lutando? Os anjos do Senhor estão lutando, amém, amados? A nosso favor. Eles lutam a nosso favor para todas essas coisas. Quando a gente faz uma oração, quando a gente pede algo, quando a gente pede uma intervenção, porque tem seres espirituais que são os demônios que tentam ditar as coisas desse mundo por causa do príncipe desse mundo, mas eles não podem mais fazer isso porque eles não podem prevalecer contra a igreja. Mas a igreja tem que entender que nós estamos do lado maior, mais poderoso em número, em poder, em glória, em todas as outras coisas. E quando a gente traz a atmosfera dos céus, a gente traz todas essas atividades para nós. Todos que foram levados a uma visão celestial, algo dos céus, desfrutaram daquilo. Quem pode dizer glória a Deus? Isaías foi para aquele lugar, foi tocado por aquilo que existia. E assim a gente tem que viver em nome de Jesus. Ezequiel também tem visões de anjos do primeiro capítulo, e depois é explicado lá no capítulo 10, sobre aquela visão, as rodas e as coisas. Não vou entrar muito nessas coisas, mas é importante a gente saber isso, pelo menos para abrir um pouco a nossa mente para anjos. Amém, amados? Vai, próximo. Por isso que você vê no Antigo Testamento, como a gente viu aqui, né, tem anjo que acompanha certas pessoas, um anjo do Senhor que me fez isso, um anjo que fez aquilo, né, tem essas passagens, mas não posso atribuir nada no Novo, mas Deus envia os anjos para cuidar dos seus. Não porque ele precise, porque Deus, mas ele entendeu por assim melhor as coisas acontecerem dessa forma. Amém, amados? E assim a gente agir. Glória a Deus. Vamos lá. Essa talvez uma das melhores, última que eu quero ministrar. Estou acabando sobre isso. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas e os conduziu para... Ele lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa... E eu quero acabar com essa ministração com isso, porque eu já fiz o apelo. Vocês estão aqui comigo? Na vida dos cristãos do Novo Testamento, que andaram como mártires, que disponibilizaram a vida deles para fazer a vontade de Deus, indo contra tudo e todos, contra um sistema religioso, contra um governo opressor, contra todas as coisas, eles se viram em situações incapazes de lutar por si mesmos. Vocês estão aqui comigo, amados? Presos, açoitados, sofrendo. Aí eu vou te contar, quando ninguém pode fazer nada por você, Deus pode fazer todas as coisas. E em alguns momentos, dois peculiares aqui, é importante que a gente entenda. Anjo não vai agir fora da vontade de Deus, há um plano e um propósito de Deus para a sua vida. O inimigo pode tentar criar um atrapalho, fazer alguma coisa ou atrapalhar qualquer coisa, mas a Bíblia diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Paulo fala sobre anjos, Pedro fala sobre anjos em diversas das cartas e das orientações, mas eu quero frisar dentro dessas questões. Queridos, a igreja tem que saber que nós temos os anjos do Senhor a nosso favor. A igreja tem que saber que nós não precisamos nos intimidar com nada nem com ninguém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês estão aqui comigo, amados? E eu não estou falando só de curas, de milagres e maravilhas, mas eu estou falando de algumas situações que me parece que a gente não tem como sair daquilo, e a gente foi colocado, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai te respaldar. Se você está andando de acordo com a vontade de Deus, se você está pedindo de acordo com a vontade de Deus, você vai ver gente saindo de um lugar para outro, como aconteceu com Felipe, você vai ver as coisas acontecerem. Os apóstolos estão Pedros, mas de noite um anjo do Senhor fez o quê? Olha lá. O que ele fez? Abriu as portas. Nenhum lugar físico pode te prender quando você é livre espiritualmente. Vocês estão aqui comigo, amados? Nenhum lugar físico. Se você tiver a atmosfera dos céus com você, se você está avivado em si próprio, nenhum lugar, estrutura ou pessoa pode te prender. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Estão querendo prender os meus, mas eles são livres. Pode ir lá e abrir os cárceres. Não é uma pessoa, não é ninguém, são os anjos do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém, amados? De novo, mais uma documentado. Atos 12:11. Então Pedro está lá no lugar, querido. Olha o que acontece, ele dorme. Um anjo vem, acorda ele e fala: Pedro, vamos sair fora. Pedro acha que ele está sonhando, que ele está saindo fora daquele lugar. E a igreja está lá orando e intercedendo por ele. Graças a Deus. Vocês estão aqui comigo, amados? Então Pedro disse: agora sei que o Senhor enviou e me livrou. O governo inteiro tinha uma expectativa: vamos matar Pedro. Está causando dissensão, falando de um Deus, enquanto Herodes é Deus, porque o povo romano, o governador é Deus. Vocês estão aqui?
A religião daquele momento, que era atrelada ao governo e outras coisas, de obedecer as coisas do governo também, querendo matar Pedro. Mas Deus falou: eu tenho um plano para a vida dele. Então, anjos, meus ministros, vão lá. Um anjo vai lá e solta Pedro. Quem pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz que Pedro chegou e bateu na porta daquele lugar lá, amados. Eles falaram: não, não é Pedro. A mulher fala: o Pedro chegou. Elas falam: não deve ser Pedro, é o anjo de Pedro. Olha como vocês esqueciam das coisas espirituais. Quem está aqui comigo? Né? Vocês estão aqui comigo? Não deve ser Pedro, é o anjo de Pedro. Aí aparece quem lá? Solto? Milagrosamente? Pedro. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está falando isso, pastor? Nós estamos do lado do vencedor. Se você entender quem está com você, não precisa temer nada. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Por que você está dizendo isso, pastor? Se as cadeias naturais foram quebradas, queridos, se nenhuma coisa no campo natural pôde segurar os apóstolos, aqueles que estavam andando com Deus, por que você acha que você tem que viver preso em algum lugar ou alguma coisa? Quem está aqui comigo? Se você está disposto a viver as coisas que o Senhor tem para você, você pode ficar tranquilo, que no plano de Deus tem todo um exército, as hostes celestiais a nosso favor. Amém, amados? Eu não sei o que você tem passado, como você tem passado, mas eu quero orar com você aqui em nome de Jesus. Vou fazer uma oração rápida, nós vamos adorar. Eu vou pedir para que Deus faça aquilo que ninguém pode fazer. E que Ele libere os anjos do Senhor estão livres para fazer a vontade de Deus. Mas nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Os anjos podem purificar, os anjos podem nos ajudar a orar, os anjos podem nos trazer uma mensagem. Deus pode falar, Deus já fala conosco com a palavra. Eu usei a palavra para ministrar isso para vocês. Eu estou conseguindo fazer entender? Mas eu não quero tirar isso, porque existe uma intervenção da parte de Deus, como existe para outros quesitos também da nossa vida, amém? De anjos acompanhando para algumas questões. A gente vê com os patriarcas de um anjo que abençoava e trazia a bênção de Deus, prosperidade e todas as outras coisas. A gente vê a libertação, a gente vê as vitórias das guerras com Davi, a gente vê o governo, a gente vê o juízo, a gente vê a remissão, amém, amados? É que eu quis trazer Novo Testamento para que a gente entenda, nós não estamos sozinhos, nós estamos do lado da maioria. Uma vez que quiser qualquer demônio te afligir à noite, te perturbar, você fala: vocês estão em minoria. Vocês estão aqui comigo, amados? Satanás, ele usa um versículo para tentar Jesus. Na segunda ele falou: se joga do templo. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem a teu respeito. Se você for ler lá no Salmo, no original, ele não falou, ele só falou pela metade do versículo. Ele fala: dará ordem a seus respeitos, porque andas nos meus caminhos. Daí Jesus fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não estou te dando liberdade para fazer coisas fora da vontade de Deus. Quem pode dizer amém? Você está saindo para fora da vontade de Deus, você está dando legalidade para demônios e outras coisas agindo na sua vida. Mas você está de acordo com a vontade de Deus, está fazendo o que é a vontade de Deus. Deus pode fazer as coisas sobrenaturais na sua vida, de forma que você nem imagina. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir que Deus abençoe você que está na internet, em nome de Jesus.